podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Não tenho ideia se há algum estudo que valide esta impressão que muitos de nós já têm. Há muito mais gente a fazer exercício em Portugal. Desde coisas simples, como caminhadas ou corridas pelas ruas, até às idas regulares ao ginásio e aos jogos coletivos entre amigos, os portugueses andam a mexer-se mais. E isso é definitivamente muito bom para a saúde. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast do Hospital da Luz. Sportcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. Certo, mais gente a fazer exercício físico é bom. Os médicos nunca se cansam de nos dar este conselho, portanto, hoje talvez vejam nos seus doentes alguns resultados em saúde que há 2 ou 3 décadas nunca imaginariam. Acontece que fazer exercício de forma regular, mas não vigiada, pode ter o seu risco. Falamos, claro, da frequência com que se fazem lesões desportivas nestes contextos e do efeito que isso pode ter, na minha perspectiva até o mais grave, na desmotivação e até na incapacitação para a prática do exercício físico. Olá, Dr. Diogo. Recebe muitos desportistas destes mais descuidados lá na sua consulta com lesões inesperadas, ou não? Olá, Graça. Eu penso que temos de tudo. Temos desde aquele praticante que iniciou e tem aquelas lesões que advêm da inadaptação do início ao exercício, e aqueles que são praticantes mais crónicos, mais regulares, e esses apresentam outro tipo de lesões mais relacionadas com o overuse, com a sobrecarga. Ok. Eu fiz o meu estudo e percebi que há muitos tipos diferentes de lesões que eu vou precisar que me explique. Claro. Mas antes vou apresentá-lo. Diogo Dias é especialista em medicina desportiva e faz parte da equipa do Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz Rábida. Como já se percebeu, é o nosso convidado especial para este novo episódio do Sportcast. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Diogo. Obrigado. Bom, quais são então as lesões desportivas mais comuns? Já percebi que há umas são diferentes, o tipo de doentes ou de pessoas que lhe aparecem com lesões. Vamos lá fazer aqui o retrato do que é a lesão desportiva mais comum. Nós vamos ter essencialmente 2 grupos: a lesão aguda e a lesão crónica / sobreuso / de overuse, que usamos até como sinónimo. Ok, independentemente de ser alguém que pratica regularmente ou alguém que começou agora a praticar. Sim, porque do exercício e concretamente do desporto, que este exercício com vertente competitiva, advém sempre o risco. O risco é a lesão, no fundo, encarando o exercício como um medicamento, terá efeitos positivos já amplamente divulgados e que vamos cada vez mais conhecendo. Tem este efeito adverso que são as lesões, esta reação adversa medicamentosa, que são as lesões desportivas. E dividimos essencialmente então em lesões agudas e lesões de sobrecarga. Algumas são mais são capazes de ser prevenidas de uma maneira mais forte, outras que são decorrentes da própria prática. Naturalmente, um desporto que tenha vertente contacto terá sempre uma probabilidade de lesão aguda maior do que um desporto que não tem esta vertente de contacto. Essencialmente são estes 2 tipos de lesão. Claro que depois agrupamos as lesões de desporto de contacto, desporto não contacto. Há lesões também próprias de uma determinada faixa etária, outras que se correlacionam com ou que existe maior probabilidade de ocorrerem no sexo feminino que no sexo masculino. Existem estas subdivisões. Vai ter que me explicar isso, mas estava-me a dizer agudas, quer dizer que há algumas crónicas. E há definitivas, lesões definitivas que, mesmo sendo definitivas, permitem que se continue a fazer exercício? Na medicina definitiva só uma coisa. Ok, pronto, então retiro o que perguntei. Existe um espectro de gravidade diferente das lesões. Destas, e falamos... Não, eu explico-lhe porque é que estou a perguntar isto. Estou a perguntar porque se calhar quando há uma lesão definitiva por uma razão qualquer no contexto da prática de um desporto, talvez o atleta ou o praticante do exercício possa ser orientado para praticar outro que não, certo, em que essa lesão definitiva não interfira. Isto existe ou é um sonho? Existe. Nós falamos até, infelizmente, das chamadas lesões career-ending, lesões que levam à paragem da carreira desportiva. Acontecem tipicamente mais no desporto com vertente competitiva, com o exercício com vertente competitiva, que é o desporto, e mais no desporto de alta competição. Podem ocorrer ao praticante amador naturalmente. São lesões, estas aqui tipicamente mais as lesões agudas, que resultam de um traumatismo direto, uma pancada,
ou indireto uma torção. E estas, lá está, podem ser de espectros de gravidade diferente, podem afetar os ligamentos cruzados do joelho anterior ou posterior e que careçam de tratamento cirúrgico e depois se resolvam, ok? Através de intervenção cirúrgica, ou aquelas que, mesmo com a intervenção cirúrgica, poderão decorrer algumas sequelas e aí poderá ser necessário um reajuste ou das expectativas do praticante, ou seja, o praticante que pretende ser profissional e já não vai conseguir chegar ao mais alto nível. Mas felizmente são lesões muito raras, que ocorrem também em desportos com a vertente mais competitiva. Ok. Vamos falar para as pessoas comuns que gostam de ir ao ginásio todos os dias, gostam de dar a sua corrida, que querem manter-se saudáveis pela prática do exercício. Disse-me aí, atenção, coisas diferentes para homens e mulheres. Então a que é que eles e elas devem estar atentos? Que cuidados é que devem ter? E importante fazer este disclosure. Ainda assim o exercício é seguro. Atenção. Certo, claro. E faz bem. É importante não deixarmos de passar esta mensagem sempre. Existem algumas diferenças no que toca também em virtude das escolhas dos desportos praticados. Tipicamente os indivíduos de sexo masculino procuram desportos de contacto, desportos coletivos em maior número, infelizmente, talvez. E depois existem algumas particularidades, nomeadamente no que corresponde à biomecânica da mulher, no que corresponde também a algumas flutuações hormonais que decorrem do ciclo menstrual normal da mulher, que apesar de não estarem completamente documentados, existe uma associação, por exemplo, da lesão do ligamento cruzado, que é mais frequente em praticantes do sexo feminino e é uma lesão que importa efetivamente prevenirmos, que é uma lesão que depois de ocorrer... Onde é que fica esse ligamento? Fica no joelho. Faltou essa parte. Essa é uma lesão que resulta da entorse do joelho, do movimento de torção do joelho, normalmente por um mecanismo indireto, não de pancada, e que é realmente, sabemos que é mais frequente no sexo feminino e é uma lesão que importa termos efetivamente um plano de prevenção, porque é uma lesão que, quando ocorre, implica um tempo de paragem significativo, não sendo uma lesão que leva ao término da carreira, implica um tempo de paragem de 8, 9 meses e que pode levar aqui a alguma frustração de expectativas. Como é que eu sei que estou lesionada? O que é que eu tenho? Porque, enfim, fazer exercício e ter dores diria que é uma coisa normal, não é? Ou sentir-se cansado, enfim, não sei. Como é que eu sei que é uma lesão? Nós hoje em dia procuramos fugir do... Ou que aquilo que eu sinto é efetivamente uma lesão. Hoje em dia procuramos fugir da noção no pain, no gain, que era durante muito tempo. Nós procuramos que haja gain, que haja ganho, sem tanto sofrimento. E para isso felizmente temos profissionais do desporto cada vez mais habilitados que consigam produzir melhores resultados com menos input, com menos esforço, com menos exercício. Claro que há sempre um componente de esforço, investimento, carga, que é natural. Claro. E existe algum desconforto muscular que é decorrente e é normal que decorre da prática do exercício. Podemos chamar de miopatia do exercício, que é desconforto após o exercício. Podemos falar de o Delayed Onset Muscle Soreness, que é o DOMS, que é aquela sensação de músculo preso, dolorido, que decorre tipicamente depois de um exercício inabitual ou de um exercício muito esforço, muito forte, que habitualmente não fazemos e que dá assim uma duração de 2 ou 3 dias, que sentimos as pernas cansadas, que temos até às vezes um desconforto que parece quase lesão, mas que acaba por resolver. Okay? E essa noção temporal desta dor pós-exercício muscular que tende a resolver passar 2 ou 3 dias e que tipicamente tem o pico nos 2 dias, essa é aquela dor boa. Mas se eu continuar a fazer esse exercício e a dor se mantiver sempre depois de eu fazer esse exercício? Claro, quando já foge desta noção temporal normal, que é a resolução após 2 ou 3 dias após o esforço inabitual, a dor incrementa, a dor impede-me de executar as minhas tarefas habituais no exercício. É uma dor que preocupa e que deve ser avaliada naturalmente. Ok. Uma queimbra é uma lesão? Uma queimbra não é uma lesão. Uma queimbra resulta... A queimbra é assim o triângulo das bermudas da medicina desportiva,
que é causado efetivamente, que é Coisa algo, tão básica. é uma coisa muito, muito comum. Toda a gente aqui já experienciou queimbras. É verdade. Resultam, nós durante muito tempo associávamos à falta de magnésio, à falta de água. Provavelmente é um quadro multifatorial relacionado com exercício inabitual, relacionado com uma vertente também de stress psicológico, relacionado com uma descarga adrenérgica, uma descarga de adrenalina e, claro, também alterações mais celulares, mais do corpo, do organismo, que passam também por estes desequilíbrios de alguns iões, o magnésio um deles, poderá ser, do sal também, e também o não estarmos propriamente ou corretamente nutridos para o exercício que vamos praticar e hidratados. Portanto, não é. Há de ser um sintoma de outra coisa qualquer, mas não é uma lesão. Sim, não é uma lesão. Ok. As dores musculares também já percebi que dentro de um contexto de duram um dia ou dois e depois passam, também não são uma lesão. Sim. Essas dores musculares tipicamente iniciam-se, e agora estamos num contexto até de pré-época, muitos dos nossos atletas de esportes coletivos vão passar por essas dores musculares. Tiveram de férias, a Tiveram relaxar. férias, baixa o padrão de exercício regular, ou seja, entra o exercício inabitual, porque durante os tempos deixaram de fazer aquilo que era a rotina deles, e quando há o exercício inabitual, tipicamente, depois há aqui termos mais técnicos, com componente excêntrico mais forte, um palavrão assim maior, que acaba por provocar mais microlesão, microdano, um dano não lesão desportiva, Certo. ok? Que acaba por nos primeiros tempos ser mais comum e que após ser rotinada esta prática de exercício, este padrão de exercício acaba por desaparecer. Eu também, quando fiz a minha pesquisa, li alguns nomes estranhos: fascite plantar, síndrome do corredor. O que é que isto é? Também são lesões desportivas? São o quê? São lesões de overuse, de sobrecarga, daquelas que falamos. Eu dei estes dois exemplos, se calhar. Sim, existem outras, como a tendinopatia, que a gente até procurou fugir agora do termo tendinite, que efetivamente é mais comum, mas se calhar as pessoas percebem-no melhor. São lesões de sobrecarga, muitas vezes, que qual é a diferença grande das lesões de sobrecarga para as lesões agudas? A lesão aguda tipicamente impede o atleta de continuar a prática desportiva. A lesão de sobrecarga... Dê-me um exemplo concreto. Uma entorse do tornozelo. Ok, pronto. Ok, o tornozelo incha, dói, e não consigo pôr o pé no chão, é lesão aguda. Okay. A lesão aguda mais comum do desportista, globalmente. Ok. A lesão crónica, temos várias, estas lesões de variações, tendinite ou tendinopatias do rotiliano, do tendão de Aquiles, Portanto, a dor no ombro. Está lá qualquer coisa, mas nós vamos continuar. Vamos continuando e efetivamente essas, se não fizermos nada, poderão evoluir para quadros que tendem para a cronicidade, que tendem a não resolver e que podem que podem depois começar a perturbar o gesto desportivo e levar a um decréscimo da performance. Ok, há uma definição clínica nesta perspectiva global de lesão desportiva? A lesão desportiva é a lesão que decorre da prática do desporto. Pronto, ok. Sim, no sentido mais lato. Existem algumas lesões desportivas que têm alguma sobreposição com algumas lesões que decorrem de gestos repetitivos no trabalho. Penso, por exemplo, nós falamos numa muito comum que é o cotovelo tenista, o tennis elbow, que é no fundo uma alteração nos tendões que se inserem aqui no epicôndilo. O cotovelo do tenista. Do tenista. Portanto, há de ser uma dor no cotovelo. Uma dor no cotovelo, exatamente. Certo. Que é muito comum também, ou seja... E é do tenista porque é muito comum no tenista também. Okay. Exatamente. Também falamos do cotovelo do golfista. Mas... E essa lesão tem, do ponto de vista mais estrutural, mais molecular, mais celular, é muito parecida com, por exemplo, a dor que os profissionais que passam muito tempo ao computador ficam também com essa dor no cotovelo. Ou seja, é um processo semelhante, decorrente. Já senti isso. Decorrendo e não é tenista. Não sou tenista, mas uso muito o computador. Exatamente. E aí... Preferia ser tenista. E nesse caso, nós enquadramos lá... Existe lá, de facto, esta sobreposição de algumas lesões que podem ocorrer tanto no profissional de escritório como do praticante de exercício. E outras mais típicas do exercício. Ok. Eu sei que isto é uma pergunta que talvez não faça sentido
responder de uma maneira lata, mas como é que se tratam, não é? Como é que isto se trata? É preciso, são medicamentos, é preciso parar, há massagens, há, enfim, cirurgia, o que é que... Pode passar por isso Por isto tudo, Pode passar certo? por isso tudo. Mas dividindo mais uma vez a noção de lesão aguda e lesão de sobrecarga. A lesão aguda tipicamente respeita aquele o padrão normal de há um mecanismo, uma entorse, uma pancada, desenvolve-se ali um padrão inflamatório, inchaço, edema, rubor, vermelhidão e incapacidade funcional. E aí o tratamento de fase aguda, com medidas de contenção do edema, com medidas para analgesia, são ferramentas muito típicas, e depois podemos ter aqui a necessidade de recorrermos aos exames imagiológicos, que são muito importantes para esclarecermos se existe lesão estrutural, se não existe, se existe... Tipo gelo, pôr gelo. Exatamente. Primeira fase, controle dos parâmetros inflamatórios. E depois pôr gelo. aquela dúvida existencial, é frio ou é quente? O que é que a gente deve pôr? Típica. essa também é outro triângulo das Bermudas, mas de uma maneira global, na lesão aguda para contenção, até mais no auxílio do controlador, o gelo tem esta capacidade. É útil. Na lesão de ovario e na lesão aguda, lá está, temos a capacidade para fazermos, podem haver estruturas lesionadas importantes, pode levar à intervenção cirúrgica em último caso. Lesão de ovario, sobrecarga, lesão crónica, é a lesão que só vai resolver se nós identificarmos o fator precipitante. Há aqui alguma coisa do ponto de vista biomecânico, existe aqui um joelho que vai mais para dentro do que devia, temos um pé mais plano do que o outro, existe uma diferença de comprimento dos membros, e também passa por ajuste das cargas de treino. Ok? É aquela lesão que, sem mexermos com a causa e sem baixarmos a carga, não vamos conseguir resolver. Muito bem. Conselhos para prevenir lesões. Estou a pensar. Quem corre o calçado correto, fazer o aquecimento e os alongamentos devidos antes, usar corretamente equipamentos, já sei que me vai dizer, é isto tudo e muito mais. Conselhos para prevenir lesões desportivas. É isso tudo e muito bem. Não, acho que Eu tenho esta mania em tudo, de responder. em tudo, começar pela base da pirâmide. E a base da pirâmide deverá ser sempre correta alimentação, correta nutrição, correto treino, e a noção de treino é uma exposição gradual, evitar os exercícios que são precipitantes de determinado tipo de lesão, fazer uma boa ativação, nós procuramos fugir do termo aquecimento, e fazer algum tipo de trabalho post-workout, um trabalho que pode passar por alongamentos, pode passar por libertação miofascial, e essencialmente correta alimentação, nutrição, e isso é a base. E com quem é que eu aprendo isso descanso. tudo? Com quem é que eu aprendo Tudo o isso? resto é algo que vamos alicerçando em função também depois do grau de exigência que o praticante desportivo tem. Se for algo, se pretende correr uma maratona, não é a mesma coisa quando pretende correr 5 km. Ok, mas eu aprendo isso tudo, mesmo os básicos, com quem? Nós costumamos dizer que a consulta de medicina desportiva é a consulta que melhor poderá aportar aqui a estas noções, porque desde o praticante que inicia o exercício saúde, o exercício no indivíduo que teve tem um problema de hipertensão e pretende através do exercício melhorar a sua condição de saúde, até ao praticante de alta performance, é nesta consulta que nós podemos dar outros conselhos que vão alicerçar-se nesta base e que depois, em função da necessidade, vamos incluindo no nosso praticante. Portanto, é preferível, até mesmo antes de começar, ir perceber com quem sabe do assunto o que é que é melhor para nós. Antes, durante e após. Ora, muito bem, está bem. O que é que nós temos então na nossa medicina desportiva aqui no Hospital da Luz Rábida para ao dispor destas pessoas que procuram fazer como deve ser, que estão a sentir dores e não sabem o que é que se passa? Nós temos um grupo multidisciplinar alicerçado na medicina desportiva, na consulta de medicina desportiva, e que poderá ser aqui a base de entrada para o praticante que se pretende diferenciar. Aqui, na vertente do exercício saúde, o exercício de alguém que pretende, tem uma condição como hipertensão, diabetes, obesidade, que pretende incluir aqui o exercício de forma a melhorar a sua condição física, e também na avaliação
da lesão desportiva, na traumatologia do exercício, mas também, por exemplo, em questões mais relacionadas com a fisiologia do exercício, mais por na identificação. Que nos ajuda a perceber o que é o exercício certo para... Exatamente. Não é? E do ponto de vista de nutrição, quais são os suplementos que poderão ser mais adequados para que, no fundo, e esta é a noção importante, é que consigamos retirar o melhor do exercício, potenciando os resultados e diminuindo aqueles que são os efeitos secundários, que são as lesões. Um último conselho para quem nos está a ouvir e não quer mesmo ter lesões. É possível. A noção de exposição gradual ao exercício é muito importante. Eu diria que é talvez o grande erro que nós vamos assistindo, é aquele praticante que do nada pretende correr uma meia maratona, pretende fazer a São Silvestre e que era um praticante, uma pessoa muito, muito inativa. E esta noção de exposição gradual e incutir aqui barreiras, ok, agora são 5 km, a seguir vão ser os 10, mas para fazer os 10 tens que fazer isto, tens que esperar que o teu organismo se consiga adaptar às exigências que vêm da prática desportiva. A exposição gradual será uma mensagem-chave a passar, sem dúvida. O pessoal hoje quer tudo muito depressa. Muito depressa. Isso é um problema. Sem dúvida. Muito bem, bom. Fazer exercício é bom, mas devemos seguir algumas regras básicas, nada difíceis de concretizar, e acabámos de as ouvir. Pessoal, não é assim tão difícil. Para fazermos assim, há sempre alguma dor, naturalmente, mas podemos fazer as coisas com mínimos de segurança. É claro que mexer cansa, faz doer os músculos, mas faz muito, muito bem à nossa saúde. Não é, Diogo? Sem dúvida. Bom, muito obrigada por ter estado no Sportcast. Foi um gosto tê-lo conhecido, ter ouvido os seus conselhos e gostava, se calhar, de o convidar para um próximo episódio. Pode ser? Aceito. Bom, nós voltaremos muito em breve. Os nossos especialistas em exercício, performance e medicina desportiva estão no podcast Hospital da Luz, na sua plataforma preferida. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.